Olá, NET alunos! Como eu prometi no final do bloco passado, nós vamos continuar a falar da sucessão dos descendentes e da sua concorrência com o cônjuge ou companheiro sobrevivente. No bloco anterior, nós tratamos da situação dos regimes de comunhão universal de bens e de separação obrigatória. Nas duas situações, o cônjuge ou companheiro não concorre à sucessão. Significa dizer que somente os descendentes herdarão o patrimônio da pessoa falecida. Vamos passar agora aos outros regimes. Regime de comunhão parcial de bens, separação consensual e participação final nos aquestos. Primeiro regime que a gente vai falar, comunhão parcial de bens. Até porque ele é referido no inciso 1 do artigo 1829. E o que acontece no regime de comunhão parcial de bens? O legislador, para atribuir o direito à sucessão ao cônjuge sobrevivente, neste regime, ele, além de falar do regime de bens, ele dispõe sobre a origem dos bens da herança, se fruto do patrimônio comum ou do patrimônio particular da pessoa falecida. Mas antes de falar de sucessão, vamos lembrar um pouquinho como é que funciona esse regime. A regra geral do regime de comunhão parcial de bens é que tudo que eu tinha antes de casar e tudo que foi adquirido de forma gratuita durante o casamento, ou seja, se eu recebi doação, se eu participei de sucessão por meio de herança, de legado, esse patrimônio continua sendo só meu. É bem particular da pessoa. Só é considerado patrimônio comum do casal aquilo que foi adquirido de forma onerosa durante o relacionamento. A gente sabe que mesmo nesse regime existem algumas exceções a essa regra. Mas como eu já falei para vocês, para efeitos de sucessão, a gente só precisa se preocupar com essa regra geral. Então, só se comunica por meio de meação o patrimônio adquirido de forma onerosa durante o relacionamento. Só que para efeito de sucessão, e aí mais uma vez eu chamo a atenção para vocês não confundirem o direito à meação com o direito à sucessão, para efeitos de sucessão, o artigo 1829, inciso 1, diz que a pessoa casada neste regime de bens só terá legitimidade sucessória de participar da sucessão do seu cônjuge falecido se houver bens particulares. Ou seja, o cônjuge ou companheiro sobrevivente, ele só sucede em relação a esses bens particulares. É aquela regrinha, quem meia não herda. Então, naquele patrimônio onde o cônjuge já recebeu meação, ele não terá direito à sucessão. A outra metade do patrimônio comum, que pertencia ao morto, será atribuído somente aos seus descendentes. O cônjuge somente concorrerá com estes descendentes em relação aos bens particulares, sobre os quais ele não teve direito à meação. Então, o regime de comunhão parcial, além de olhar o regime, eu tenho que olhar a origem dos bens da herança. Vamos visualizar um exemplo para ficar mais fácil de entender essa questão. Então, vamos lá. João era casado com Maria e antes de casar, então vou colocar aqui, ó, antes. A minha letra não está muito bonita não, tem que fazer uma ortografia bacana para tela de computador. Antes de casar, ele tinha um apartamento e durante o casamento adquiriu de forma onerosa um carro e uma casa de praia. Eles tinham um filho, que é José. João faleceu. E aí, quando ele falece, a primeira coisa que tem que acontecer é a divisão do patrimônio comum, aquilo que foi adquirido de forma onerosa durante o relacionamento, no caso, porque é regime de comunhão parcial. Então, a meação do cônjuge sobrevivente de Maria vai ser metade do carro e metade da casa de praia, que é o patrimônio comum do casal. Quais são os bens que entram na herança, que efetivamente compõem a sucessão de José? A outra metade do carro, a outra metade da casa de praia
e o bem particular todinho, o apartamento. E aí, o que a gente falou agora? Sobre os bens aonde já incidiu meação, no caso aqui do carro e da casa de praia, esse patrimônio é integralmente recolhido pelo único filho, o único descendente legitimado, que é José. Agora, em relação a esse apartamento, prestem atenção que sobre o apartamento, o cônjuge não recebeu meação. Se ele não recebeu meação neste bem, então aqui vai ficar 50% para Maria, 50% para José. O cônjuge concorrerá com o descendente nesta situação. Então, o que vai acontecer? Lembra da regrinha. Quem meia não herda. O cônjuge sobrevivente ou companheiro, porque essa mesma regra, depois do julgamento do recurso extraordinário 878-694, ela também se aplica a quem vive em união estável, apesar de não estar expressamente consignada a palavra companheiro no dispositivo. Então, o cônjuge ou companheiro sobrevivente casado neste regime só concorre com os descendentes em relação aos bens particulares. Com relação aos bens comuns que entraram na sucessão, só caberá aos descendentes, certo? Continuando aqui o regime de bens, nós temos uma quarta situação, que é o regime de separação convencional de bens. Aqui não é a lei que me impõe, como a gente já falou, o caso da separação obrigatória. Neste caso, são os próprios nubentes, os próprios conviventes, que de comum acordo deliberam que o patrimônio deles não se comunicará. Ou seja, cada um vai ter seu patrimônio particular e não haverá formação de patrimônio comum. Então, o que é meu e vai continuar sendo só meu, independente do meu casamento, da minha união estável, independente se o patrimônio foi adquirido a título gratuito ou oneroso, pois os bens não se comunicam. Então, o que é meu, o que é do meu marido ou do meu companheiro é dele e só dele. E aí, o que acontece? Vamos lembrar de como está disposto o artigo 1829, inciso 1. Porque neste dispositivo, ele faz referência a alguns regimes de bens, para dizer que naquelas situações, o cônjuge ou companheiro sobrevivente não concorrerá. Só que se você prestar atenção, o dispositivo não menciona a separação consensual de bens. Se ele não menciona esse regime, é porque a este regime se aplica a regra geral. Qual é a regra geral? Que na sucessão legítima, em primeiro lugar, serão chamados os descendentes em concorrência com o cônjuge sobrevivente. Então, o cônjuge casado no regime de separação consensual de bens, apesar de não ter direito à meação, ele irá participar da sucessão junto com os descendentes do falecido. Ou seja, mais uma vez a aplicação daquela regrinha. Quem meia não herda. Como nesse caso, o cônjuge ou companheiro sobrevivente, ele não recebeu meação sobre nenhum patrimônio, porque não existia patrimônio comum, então, sobre todos os bens que entram na sucessão, ele terá direito de concorrer com os descendentes da pessoa falecida. Então, vamos visualizar mais uma vez um exemplo para ver como é que fica essa distribuição patrimonial de acordo com as regras de direito de família e sucessório. Então, vamos lá, mais uma vez. João era casado com Maria e tinha um filho chamado José. Ai, meu Deus, de casa essa letra tá horrível. Antes de casar, eles tinham um apartamento e durante o casamento adquiriram um carro e uma casa de praia. Peraí, deixa eu apagar aqui rapidinho para não causar confusão. Casa de praia. O que vai acontecer? A primeira pergunta que eu tenho que fazer é: existe direito à meação? E como o próprio nome diz, o regime é separação de bens. Não há
meação. Então, a meação é zero. Significa que todo esse patrimônio aqui entra na sucessão de José, o morto. E aí, entrando na sucessão, eu tenho cônjuge e descendente aptos a suceder. Em relação a todos esses bens, como o cônjuge não foi meeiro, ele terá direito à sucessão. Então, eu vou dividir metade do patrimônio para Maria, metade para patrimônio para José. No regime de separação consensual, o cônjuge ou companheiro sobrevivente não tem direito à meação, mas participará da sucessão. Tá joia? E, por fim, o último regime de bens, que é o regime da participação final nos aquestos. O regime de participação final nos aquestos, ele parece um pouco com a comunhão parcial. Pouquíssimo utilizado no nosso ordenamento e, de antemão, eu já digo a vocês para não se preocuparem com esse regime. Por quê? Eu nunca vi nenhuma questão de concurso, nenhuma questão nem de OAB, nem de qualquer concurso cobrar a questão, a situação sobre este regime de bens. Mas, de todo jeito, a gente vai explicar como é que funciona. Regime de participação final nos aquestos, só se comunica o patrimônio que foi adquirido onerosamente durante o relacionamento e, nesse caso, não existe prova, a presunção do esforço comum. É preciso que se prove efetivamente o esforço comum para se garantir eventual direito à divisão das cotas, no caso dos aquestos. Mas nesse caso, diferente do que ocorre nos outros regimes, em que se presume o esforço comum e que se garante a divisão de meação, a metade para cada um dos cônjuges do patrimônio que é considerado comum, na participação final nos aquestos, eu compenso, eu apenas reencaminho a pessoa, ou restituo, na verdade, a pessoa aquilo que efetivamente ela contribuiu na aquisição do patrimônio feita onerosa durante o casamento. E aí, o que vai acontecer? Esse regime, tal qual a separação consensual, ele não veio referido expressamente no inciso 1 do 1829. Se ele não veio referido, poderia-se pensar que sobre ele se aplicaria a mesma regra da comunhão parcial, ou da participação final nos aquestos, que seria, ele concorre em relação a todos os bens que foram para a sucessão. Só que a doutrina majoritária entende que se aplica a esse regime as mesmas regrinhas da comunhão parcial, onde o cônjuge já recebeu meação, ele não terá direito à sucessão. Então, vamos lá. Seguindo o mesmo exemplo, João, casado com Maria, tem o filho José, tem um bem antes do casamento, que é o apartamento. Em relação a ele, não tem dúvidas. A grande questão aqui é saber qual é o direito de divisão em função do regime de bens sobre o carro e a casa de praia. E aí vamos supor que Maria ela tenha contribuído com 40% na aquisição desses bens. Então, o direito à divisão em função do regime de bens, desses bens que é considerado patrimônio comum do casal, ficaria 40% do carro e da casa de praia para Maria. Quais são os bens, então, que entram na sucessão, na herança de José? O apartamento todo, 60% do carro, que foi exatamente o que ele contribuiu, e 60% da casa de praia. Pela regrinha que a doutrina aponta, o cônjuge ele só teria direito de participar da sucessão em relação ao apartamento, ficando 50% para Maria e 50% para o único filho José. Porque sobre este bem não incidiu qualquer direito à divisão, ele não é considerado patrimônio comum do casal.
Como aqui o cônjuge já recebeu uma parcela sobre esses bens, então todo esse patrimônio, ficará para o filho José. Eu botei um J tão feio nesse mundo aqui, peraí. José. Tá joia? Bom, continuando. Vamos continuar. Agora que a gente já viu quando é que o cônjuge tem direito à sucessão, ou seja, quando é que ele participará da divisão da herança junto com os descendentes, eu preciso saber como é feita a divisão do patrimônio entre eles. Até então, a gente colocou 50%, 50%, porque existia apenas um único descendente. Esqueçam essa coisa de dizer que o cônjuge sempre tem direito a 50%. Isso não é verdade nem no direito das famílias, quanto mais no direito sucessório. O cônjuge, no direito de família, em razão do regime de bens e em função do seu direito à meação, ele tem direito a 50% do que for considerado patrimônio comum do casal. Mas nem tudo é patrimônio comum. E na sucessão, o direito dele vai depender da quantidade de descendentes e também da origem desses descendentes. Mas como assim a origem desses descendentes? É porque eu posso ter descendentes que são descendentes só do morto, e aí eu falo nos descendentes exclusivos, que são filhos do morto, mas não são, por exemplo, filhos do cônjuge sobrevivente. Mas eu posso ter descendentes comuns, ou seja, os filhos do morto também são filhos do cônjuge sobrevivente. E isso pode sim alterar o direito deste cônjuge na sucessão. Eu ainda tenho uma terceira situação, que é o caso de filiação híbrida. O que é a filiação híbrida? Eu tenho na mesma sucessão descendentes comuns e descendentes exclusivos. E aí? O que é que diz o artigo 1832 sobre o direito do cônjuge na concorrência com os descendentes? Então, joga aqui. O artigo 1832, ele diz o seguinte, que em regra, o descendente ele vai ter um direito igual aos descendentes que sucedem por cabeça. Então, ele vai receber o mesmo quinhão dos filhos, dos netos, dos bisnetos. Agora, se esses descendentes, todos eles forem comuns, ou seja, todos os filhos são filhos do morto e do cônjuge sobrevivente, aí nesse caso a lei garante a ele um quinhão mínimo, que é a reserva de 1/4. Volta aqui para mim. Então, se todos, prestem atenção, se todos os descendentes legitimados a suceder, porque são descendentes do morto, também forem descendentes do cônjuge ou companheiro sobrevivente, em regra, eu vou dividir a herança em partes iguais. Mas vai chegar um momento em que o cônjuge ou companheiro sobrevivente não pode receber menos de 1/4. Vamos explicar melhor, exemplificando essa situação. Então, vamos lá. João e Maria. João tem apenas um filho, José. Opa! Só tem um filho, José. Nos bens em que cabe concorrência, o que vai acontecer? José é filho de João e também é filho de Maria. Ou seja, José é o chamado descendente comum. Nesse caso, eu vou dividir a herança por igual. Vai ficar metade para Maria, metade para José, como a gente vinha vendo nos exemplos anteriores. Mas eu vou mudar essa situação. Vamos supor que João e Maria tivessem tido mais um filho, Ana. Ana também é filha do morto, que é João, e também é filha de Maria, cônjuge sobrevivente. Ou seja, Ana também é descendente comum em relação a João. Nesse caso, eu vou continuar dividindo a herança em partes iguais. Irá ficar sobre os bens em que incide concorrência, 1/3 para Maria, 1/3 para José,
1/3 para Ana. Então, eu vou dividir em 3 partes iguais. Agora, vamos apagar mais um pouquinho aqui. Se por algum acaso João e Maria tivessem tido 3 filhos, Ana, José e Mário, o que é que vai acontecer? Mário, do mesmo jeito, é filho do morto e também filho do cônjuge sobrevivente. Eu tenho mais um descendente comum aqui nessa situação. Se o descendente é comum, eu vou dividir em partes iguais, mas vou garantir mínimo 1/4. Mas vamos lá. Se são 4 pessoas legitimadas, e eu divido em 4 partes iguais, então 1/4 para Ana, 1/4 para José, 1/4 para Mário e 1/4 para Maria. A situação só começa a mudar realmente quando eu acrescento mais um filho nessa questão. Vamos supor que João e Maria tivessem tido 4 filhos. Ana, José, Mário e Antônio. Antônio, tal qual os outros filhos, é filho de João e também filho de Maria, mais um descendente comum. Só que o que vai acontecer nessa situação? Nesse caso, eu cheguei na exceção de que o cônjuge, quando ele é ascendente de todos os descendentes com os quais ele concorre, que ele não pode receber menos de 1/4. Se eu fosse dividir em partes iguais essa herança, iria ficar 1/5 para cada um, pois eu tenho 4 filhos e cônjuge sobrevivente. Nesta situação, o que é que vai acontecer? Eu deixo o quinhão do cônjuge fixo em 1/4 e os outros 3/4 ou 75% da herança, como ficar mais fácil de entender, eu vou ratear em partes iguais entre os 4 filhos comuns do morto e do cônjuge sobrevivente. Então, a regra é que eu vou dividir a herança em partes iguais entre aqueles que sucedem por cabeça, os descendentes, e o cônjuge ou companheiro sobrevivente. Mas quando esse cônjuge ou companheiro ele for ascendente de todos os descendentes com os quais ele concorre, ele não pode receber menos de 1/4. João e Maria tinham 10 filhos comuns. O que vai acontecer? No patrimônio em que incide o direito à concorrência, 1/4 é de Maria e os outros 3/4 dividido em partes iguais entre os 10 filhos. Agora, isso só acontece se Maria, no caso, o cônjuge ou companheiro sobrevivente, ela for a mãe, a avó, a bisavó, ela for a ascendente de todos os descendentes do morto. Porque se houver pelo menos um descendente exclusivo, ou seja, um filho, um neto, um bisneto, que seja exclusivo de João, aí a regrinha de garantia de 1/4 não vai acontecer. Eu vou dividir a herança sempre em partes iguais. Não tem reserva da 4ª parte. Nem quando todos são descendentes exclusivos do morto, nem no caso da chamada filiação híbrida, que é quando eu tenho descendentes comuns e exclusivos participando da mesma sucessão. Tá joia? Então, ficou claro? Lembrem que essa regrinha só incide em relação aos bens em que há a concorrência, porque eu posso ter bens que integram a herança, que estão compondo o patrimônio do sucessível, que serão atribuídos apenas aos descendentes do morto, que são os bens em que não incide a concorrência sucessória. Ok? Bom, e aí a gente vai dando continuidade à sucessão legítima, falar um pouco da sucessão dos ascendentes. O que acontece? A lei, como a gente falou, estabelece uma ordem de chamamento na sucessão. E em primeiro lugar estão os descendentes
em concorrência com o cônjuge ou companheiro sobrevivente. Para eu poder chamar os ascendentes à sucessão, é preciso que não haja nenhum descendente legitimado, ou porque eles não podem, ou porque eles não querem participar da sucessão. Então, realmente, se não existirem descendentes, não existir nenhum filho, nenhum neto, nenhum bisneto, ou ainda que eles existam, que eles estejam vivos, eles não possam ou não queiram. Ou porque eles foram declarados indignos, porque foram deserdados, ou porque renunciaram ao seu direito hereditário. Então, eu só posso chamar os ascendentes à sucessão quando eu não tiver nenhum descendente legitimado, porque o chamamento da sucessão legítima é sequencial e excludente. Então, vamos lá. Primeiro ponto é esse. Joga aqui na tela. Para que eu possa chamar os ascendentes à sucessão, é preciso que eu não tenha nenhum descendente. Outra coisa muito importante de consignar é que na sucessão dos ascendentes não existe direito de representação. Volta aqui para mim, o que é que isso significa? Na sucessão dos descendentes, se vocês lembram bem, a lei permite que eu chame os descendentes mais próximos em detrimento dos descendentes de graus mais elevados. Mas que ela me permite que na mesma sucessão eu tenha descendentes da mesma classe, mas de graus diferentes em função do direito de representação. Quando o herdeiro primitivo, o herdeiro do grau mais próximo, ele for pré-morto ou indigno. A lei permite que eu chame os seus descendentes, permita que eles aceitem a herança em nome do pré-morto ou do indigno. Isso não acontece na classe dos ascendentes. A gente tem, inclusive, um artigo específico lá no capítulo do direito de representação que diz assim: o direito de representação dá-se na linha descendente, mas nunca na ascendente. Então, o que é que significa isso? Que na classe dos ascendentes, aquela regrinha de que o grau mais próximo exclui o mais remoto, ela não tem exceção. Então, primeiro eu chamo os ascendentes de primeiro grau. Somente se eu não tiver nenhum representante do primeiro grau, é que eu posso chamar os ascendentes de segundo. E assim sucessivamente. Então, vamos visualizar um exemplo para ficar mais fácil de entender o que eu estou querendo lhe dizer. Então, vamos supor o seguinte: X é o morto, e aí X não tem descendentes, seus parentes sucessíveis mais próximos são o pai, a mãe, os avós maternos e os avós paternos. E aí, o que vai acontecer? Nesse caso, eu tenho pais ascendentes de primeiro grau, avós ascendentes de segundo grau. Se eu estou dizendo que na classe dos ascendentes, o grau mais próximo exclui o mais remoto, ainda que esses avós eles tivessem interesse de participar da sucessão, o patrimônio não poderia ser atribuído a eles. Eu iria dividir essa herança metade para a mãe, metade para o pai, porque eu vou dividir igualmente entre os parentes de grau mais próximo. Até porque, volta aqui para mim, existe uma regrinha bem diferenciada na sucessão dos ascendentes. Na sucessão dos ascendentes, o legislador diz assim, que havendo igualdade de grau, ou seja, se todos os ascendentes legitimados forem do mesmo grau, e diversidade de linhas, o que significa essas linhas? Linhas é a divisão da família do meu pai e da minha mãe. Eu tenho a linha paterna, que divide os ascendentes da família do meu pai, e a linha materna, que são os ascendentes da família da minha mãe. Então, ele diz assim, o legislador: havendo igualdade de grau e diversidade de linhas,
metade da herança fica com a linha paterna, metade da herança fica com a linha materna. Por isso eu dividi metade para um, metade para o outro. Mas vamos voltar aqui para o exemplo. E partir do pressuposto que a mãe de X, ela é pré-morta. Ou seja, ela morreu antes do filho. Neste caso, ainda que os avós maternos, eles quisessem participar da sucessão, como não existe direito de representação, o que é que vai acontecer com esse patrimônio? O grau mais próximo excluirá o mais remoto. O pai, ele herdará toda a herança de X. Porque havendo, ainda que um único ascendente de primeiro grau legitimado, não há que se falar em reconhecimento de direitos sucessórios aos de graus superiores. Então, os avós maternos não têm o direito de aceitar a herança em nome da mãe pré-morta. Os avós, eles só poderão participar da sucessão quando eu não tiver nenhum representante do primeiro grau. Ah, mas você não disse que tem que dividir pelas linhas? Metade para a linha paterna, metade para a materna? Tem que dividir em linhas quando todos forem do mesmo grau. Aqui eu tenho pai, ascendente de primeiro grau, avós, ascendentes de segundo. Se eles não são do mesmo grau, eu não preciso fazer essa divisão por linhas. Por isso que o pai herdará 100% do patrimônio da pessoa, do seu filho falecido. Agora, vamos continuar aqui essa questão. E partir do pressuposto que o pai também era pré-morto. Ou seja, a pessoa falecida, que no caso é X, não deixou nenhum ascendente de primeiro grau. Se ele não deixou nenhum ascendente de primeiro grau, eu vou continuar o chamamento da ordem de vocação hereditária e vou chamar os avós à sucessão. E aí o que vai acontecer? Eu tenho 4 ascendentes de segundo grau, 4 herdeiros da mesma classe e do mesmo grau. O que eu vou fazer? Dividir as linhas, separar a linha materna da linha paterna. O que o legislador diz? Que metade da herança tem que ficar para a linha materna, metade para a linha paterna. Nesse caso, como eu tenho os 4 avós vivos e legitimados, eu iria distribuir 25% da herança para cada um. Mas o que pode acontecer? E aí é uma grande diferença da sucessão dos descendentes. Se um desses avós não puder ou não quiser participar da sucessão, o único representante dessa linha, da linha materna, ele herdará os 50% todinho. E os avós paternos continuarão dividindo o quinhão da linha paterna em 2 partes iguais. Então, aqui, ao contrário do que acontece na sucessão dos descendentes, eu não divido a herança por cabeça em tantas partes quanto forem os sucessores. Eu divido por linhas, desde que eu tenha pelo menos um representante de cada linha no mesmo grau. Então, por isso que a avó materna ficou com toda a parte da linha materna, enquanto os avós paternos, cada um com 25%, rateando em partes iguais o quinhão que é atribuído à família do pai. Tá joia? Então, a gente tem algumas diferenças muito relevantes entre a sucessão dos descendentes e a sucessão dos ascendentes. Tá joia? Bom, e aí o que vai acontecer? É possível também, por expressa previsão legal, que o cônjuge ou companheiro, ele novamente saia do terceiro lugar da ordem de vocação e vá dividir a herança junto com os ascendentes. Do mesmo jeito que ele pode concorrer
com os descendentes, ele também pode concorrer com os ascendentes. E aí eu chamo a atenção de vocês para a redação do inciso 2 do artigo 1829. Comparem o inciso 1, que trata da concorrência com os descendentes, com o inciso 2, que trata da concorrência com os ascendentes. Qual é a diferença? No primeiro inciso, ele diz: a sucessão legítima defere-se na ordem seguinte: 1. Aos descendentes, em concorrência com o cônjuge sobrevivente, salvo se casado este no regime de comunhão universal, e começa a fazer um monte de ressalva em que não caberá concorrência. No inciso 2, por sua vez, ele simplesmente diz, vamos lá, caput, a sucessão legítima defere-se na ordem seguinte: 2. Aos ascendentes, em concorrência com o cônjuge sobrevivente. Ponto. Ele não fala mais nada. Ele não faz qualquer ressalva. Aí, para continuar o raciocínio que eu estou querendo dizer para vocês. No artigo 1837, em que ele disciplina a concorrência, ele diz o seguinte, no 1836, primeiro, no caput, que na falta de descendentes, herdarão os ascendentes em concorrência com o cônjuge sobrevivente. Ponto. Não fala mais nada. No 1837, no qual ele atribui, ele diz como se divide o patrimônio entre os ascendentes e o cônjuge, ele também não faz qualquer restrição ao direito do cônjuge, nem em relação ao regime de bens, tampouco em relação à origem dos bens da herança. O que é que eu posso deduzir disso? Eu posso deduzir que o regime de bens não tem qualquer relevância na concorrência com os ascendentes. Então, eu posso ser casada no regime de comunhão universal, separação obrigatória, comunhão parcial, separação consensual, participação final nos aquestos, ter recebido meação, não ter recebido meação. Isso não vai ter relevância nenhuma. Por quê? Porque em relação a todo o patrimônio que for para a sucessão, o cônjuge concorrerá com os ascendentes. Porque toda norma restritiva de direito, ela deve estar expressamente consignada na lei, como está lá no inciso 1, que restringe o direito do cônjuge em determinadas situações em função do regime de bens. No inciso 2, quando ele trata da concorrência com os ascendentes, não há qualquer restrição nesse sentido. Então, qualquer que seja o regime de bens, o cônjuge concorrerá com os ascendentes. E aí, como é que eu vou entender como é que vai ser distribuída a herança entre eles? Então, bora lá. Vamos pegar um exemplo. Vou pegar João e Maria, que são casados, mas agora eles não têm mais filhos. Só que os pais de João, bem como os seus avós, estão vivos e aptos a participar da sucessão. Vou circular o morto aqui para ficar mais fácil de entender quem é a pessoa falecida. Vamos, vem aqui. O que o artigo 1837 diz? Ele diz o seguinte: ele sempre estabelece o quinhão do cônjuge. E a depender do grau e da quantidade de ascendentes, o direito desse cônjuge é variável. Vamos lá. O que diz o 1837? Concorrendo com ascendente de primeiro grau, caberá ao cônjuge 1/3 da herança. E aí eu vou fazer uma observação. Eu acho que o legislador ele poderia ter sido mais claro, até em relação às regrinhas de português, de concordância. Porque quando ele fala a palavra ascendente no singular, na verdade ele está se referindo aos dois ascendentes de primeiro grau, ao pai e à mãe.
Então, ele, na verdade, o artigo deveria estar redigido assim: concorrendo com os ascendentes de primeiro grau, tocará o cônjuge 1/3 da herança. Então, vamos voltar aqui para o meu exemplo. Então, partindo do pressuposto que o pai e a mãe estão vivos, eu faço a divisãozinha lá das linhas. Ele diz, quando ele concorre com os ascendentes de primeiro grau, o cônjuge fica com 1/3 da herança. E aí, como é que eu vou dividir a outra parte entre o pai e a mãe? 1/3 para a mãe, 1/3 para o pai. Já que se são 3 pessoas legitimadas e o cônjuge sobrevivente, vem aqui para mim, eu tenho 3 pessoas legitimadas, cônjuge, pai e mãe. O cônjuge fica com 1/3, uma parte de 3. Eu sei que a gente é da área jurídica, não gosta muito de matemática, mas essa é fácil de entender. Então, se uma das pessoas, uma das 3, fica com uma das 3 partes da herança, é porque essa herança é dividida em 3 partes iguais. Então, 1/3 para o cônjuge ou companheiro sobrevivente, 1/3 para o pai, 1/3 para a mãe. O artigo 1837, ele tem uma segunda parte. Ele diz, na primeira parte, ele diz, concorrendo com ascendente de primeiro grau, tocará o cônjuge 1/3 da herança. Se for um só o ascendente, ele está falando que se for apenas um ascendente de primeiro grau, só o pai ou só a mãe, caberá ao cônjuge a metade da herança. Na verdade, o artigo diz o seguinte: caber-lhe-á a metade, ele está falando do cônjuge, se for um só o ascendente ou se maior for aquele grau. Então, vamos voltar aqui para o meu exemplo. Vou apagar aqui um pouquinho isso aqui para ficar mais fácil da gente visualizar. Então, se por algum acaso a mãe de João ela for pré-morta, ela não puder, ela renunciar, ela não quiser ou não puder participar da sucessão, eu vou ter um ascendente de primeiro grau e cônjuge sobrevivente. Nesse caso, metade para o cônjuge, metade para o pai. Mas eu ainda posso ter uma outra situação, que o pai, ele também não possa ou não queira participar da sucessão. E aí, o que vai acontecer? Eu continuo na segunda parte, na parte final do 1837. Caberá ao cônjuge metade da herança, vou botar aqui também em porcentagem, e a outra metade, os outros 50%, vai ser rateado entre as linhas. Então, vai ficar 25% para a linha paterna, 25% para a linha materna. Se os 4 avós quiserem participar da sucessão, 12,5 para cada um. Mas se um desses avós maternos também não puder ou não quiser, o que é que vai acontecer? O único representante dessa linha fica com todo o quinhão referente à família da mãe e esses 25% continua sendo rateado entre os 2 representantes da linha paterna. Então, o quinhão do cônjuge é sempre fixo, ou 1/3 ou metade. Tudo vai depender do grau e da quantidade dos ascendentes, no caso do primeiro grau. Porque se forem 1 ou 2, é 1/3 ou metade. Agora, depois do segundo grau, aí não importa quantos ascendentes ele tenha. Eu vou dividir a herança sempre reservando metade do patrimônio para o cônjuge e a outra metade fazendo a divisão das linhas. E aí, como eu já alertei, pelo julgado do recurso extraordinário 878-694, onde se lê cônjuge no 1829, leia-se também companheiro. Tudo que eu estou explicando aqui para casamento também se aplica à união estável, ok?
Bom, e aí para a gente encerrar esse bloco, eu fiz um quadrinho para a gente visualizar melhor as diferenças entre a sucessão dos descendentes e a sucessão dos ascendentes. Vamos lá. Primeira diferença, é muito importante isso, porque as questões de concurso, principalmente, eles adoram colocar regime de bens na sucessão dos ascendentes, justamente porque você fica com aquela ideia de que regime de bens tem relevância, mas só tem relevância na dos descendentes. Primeira diferença. Na sucessão dos descendentes, o chamamento dos sucessores é de acordo com a proximidade do grau. Então, primeiro eu chamo os descendentes de primeiro grau, não havendo os descendentes de segundo, não havendo os descendentes de terceiro, mas a lei me permite o direito de representação, de eu ter filhos e netos participando da mesma sucessão. Por quê? Porque a lei permite que, em caso de indignidade ou de pré-morte, os descendentes do indigno ou do pré-morto recolham a herança em nome deste. Coisa que não acontece na sucessão dos ascendentes. Na dos ascendentes, o chamamento também é de acordo com a proximidade de grau, mas não tem exceção. O grau mais próximo sempre afasta o mais remoto. Segunda diferença, na sucessão dos descendentes, quando todos forem do mesmo grau, a divisão é por cabeça. Então, todos os descendentes legitimados são filhos, eu vou dividir em tantas partes iguais quanto forem os filhos. Todos são netos, dividir em tantos quantos forem os netos, e assim por diante. Na sucessão dos ascendentes, se os ascendentes forem do mesmo grau, eu vou fazer a divisão por linhas, desde que eu tenha pelo menos um representante de cada linha, da linha paterna e da linha materna. Mais uma diferença, na concorrência com o cônjuge ou companheiro, com os descendentes, é imprescindível verificar o regime de bens e, no caso do regime de comunhão parcial, a origem dos bens da herança. Porque, a depender do regime, o cônjuge concorre ou não concorre com os descendentes. No caso da concorrência dos cônjuges ou companheiro com os ascendentes, ela independe do regime de bens e da origem dos bens da herança. Então, qualquer que seja o regime, mesmo que o cônjuge já tenha recebido meação sobre o patrimônio, na outra metade que entra na sucessão, ele também terá direito de herdar. Por fim, a última diferença é com relação ao cálculo da cota na concorrência. Quando a concorrência é com os descendentes, a regra geral é que o cônjuge vai receber o mesmo quinhão de quem sucede por cabeça, quando todos são do mesmo grau. Lembrando de ressalvar a quarta parte, no mínimo, se o cônjuge for ascendente de todos os descendentes com quem ele concorre. Já na sucessão dos ascendentes, o cálculo da cota é fixa. É 1/3, se forem com os dois ascendentes de primeiro grau, ou em todas as outras situações, metade. Então, o quinhão, ele é fixo. Então, tentem lembrar essas diferenças, porque é muito comum haver confusão em relação à forma de organizar a sucessão dos descendentes e a sucessão dos ascendentes. Tá joia? Próximo bloco, eu venho aqui falar com vocês sobre a sucessão do cônjuge do companheiro, porque tem algumas regrinhas específicas sobre a situação deles na sucessão, que é muito importante a gente falar. Tá joia? Beijo, beijo, tchau, tchau.